Boa tarde, pessoal. Um prazer muito grande estar com vocês. Eu sou o professor Antônio Marcos. Eu sou professor, né, dos cursos de gestão, da área de administração, e eu já conheço boa parte dos alunos, mas alguns de vocês eu ainda não conheço. Na verdade, esse semestre eu estou com alguns alunos parcelados, né, mas a grande maioria são alunos de gestão de recursos humanos e alunos de ciências contábeis. Ah, Na verdade, os alunos de ciências contábeis eu ainda não tive o privilégio de trabalhar junto, mas nós vamos trabalhar junto esse semestre, ok? Então é uma honra muito grande estar com vocês. Eu já estou aqui no Pitágoras nessa unidade aproximadamente 4 anos e realmente é uma excelente instituição de ensino, né? Vocês estão indo para o mercado com o que há de melhor em educação, tá? Sem contar que vocês têm um excelente sistema que está à disposição de vocês, que é o AVA, que permite realmente que vocês se interajam de uma maneira eficiente e o melhor, viu, gente? Eu tenho muitos relacionamentos com outras instituições de ensino e o Pitágoras é disparado uma excelente instituição de ensino. Então aproveitem bastante, ok? É um prazer muito grande e com todos esses desafios que nós temos encontrado com o Covid-19, esse segundo semestre não vai ser diferente, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um excelente trabalho juntos. Vamos aprender e vamos crescer juntos, ok? Então vamos lá. A nossa disciplina desse semestre é modelos de gestão, ok? Aí está, né, o meu contato telefônico. Fiquem à vontade, nós já estamos criando, já criamos, na verdade, um grupo de WhatsApp para ficar mais fácil a comunicação, já que nós estaremos grande parte remotamente. Eu acredito que nós não vamos encontrar presencialmente nesse semestre, mas vai ser como se nós estivéssemos juntos, ok? Então vamos aproveitar bem cada momento, e a grande vantagem é que vocês terão as aulas gravadas. Então vocês podem retornar sempre que quiserem a uma determinada disciplina, um conteúdo programático, e eu acho que vai ser muito enriquecedor para vocês, tá bom? Então, dando sequência, gente, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre a nossa disciplina, mas a modelos de gestão está no nível 1, né? Isso significa que vocês terão que ter 1.500 pontos de provas para serem aprovados, tá? No final do semestre, e 6.000 pontos de atividades, né? Sejam elas transversais, AVA e alguns pontos distribuídos pelo professor, ok? Nós, professores, distribuímos 1.500 pontos nesse semestre, sendo 1.000 no primeiro bimestre e 1.500 no segundo bimestre. Mas eu queria começar esse nosso encontro fazendo uma pequena reflexão. Tem um livro que eu estou lendo que chama O Milagre da Manhã. Gente, é um livro sensacional, né? Eu gosto muito desse livro, tem me ajudado muito e eu tenho certeza que vai ajudar muito de vocês, né? E eu peguei um trecho desse livro para a gente fazer uma pequena reflexão. Veja bem, segundo a Administração de Seguro Social dos Estados Unidos, só voltando, tá, gente? Esse livro é do Hal Elrod, que é, né, do Hal Elrod, né, tem um nome diferente. É um livro que retrata, né, algumas questões dos Estados Unidos, mas que não deixa de estar presente aqui, né, no nosso dia a dia. Então, veja bem, segundo a administração do Seguro Social dos Estados Unidos, se você acompanhar 100 pessoas, veja bem, você pegou 100 pessoas, escolheu 100 pessoas aleatoriamente e acompanhar essas pessoas desde o início da carreira, né, na entrada no mercado profissional, enfim, e acompanhar essas pessoas por 40 anos, possivelmente 40 anos, desde que elas entrem no mercado profissional, eles já vão
estar atingindo a idade de se aposentar. Você vai descobrir o seguinte: ó, uma estará rica, né? 4 estarão financeiramente seguras. 5 continuarão trabalhando porque precisam, não porque querem. 36 estarão mortas, meu Deus. 54 estarão quebrados, né, dependendo de amigos, familiares, governo para cuidar delas, né? E olha, gente, que essa é uma realidade americana, é uma pesquisa que foi feita com a administração do Seguro Social dos Estados Unidos. Eu imagino que no Brasil isso possa ser até um pouco mais alarmante. E sabe qual que é o principal motivo, pessoal? A falta de propósito. Dentre outros, né, que são vários, a falta de propósito é o que mais atrapalha as pessoas. Aí vem o desafio aqui, a grande pergunta que eu faço para vocês. Qual que é o seu propósito? Né? O que, que você realmente espera da vida? Né? Onde você quer chegar? Quais seus sonhos que você quer realizar? E a outra grande pergunta, o que você está fazendo para poder realizar esse sonho? Né? Que atitudes você está tendo na sua vida? Qual é o seu planejamento para atingir isso? Então, gente, eu espero sinceramente que no decorrer da nossa disciplina a gente encontre algumas respostas nesse sentido, tá? E leia um livro, O Milagre da Manhã, que eu acho que vai ser bem interessante. E nós não queremos fazer parte dessa estatística, né? Que principalmente a estatística de que 36 estarão mortas, né? Olha só, 36 estarão mortas, pelo amor de Deus, né? E 54 quebradas, né? Também não queremos fazer parte dessa estatística. Então eu acredito que né? Que a primeira opção e a segunda opção são as melhores, né? E evidentemente muitas pessoas aposentam, mas continuam trabalhando porque precisam de verdade, né? E é isso, gente. E a falta de propósito realmente é o principal elemento. E nós vamos conversar sobre isso durante o nosso curso, né? Então, entrando na nossa disciplina, poxa, modelos de gestão. Então, quando você para pensar em modelos de gestão, né, o que, que você está pensando? Como que as organizações funcionam? Como que uma organização pode se organizar e se planejar para poder atingir os melhores resultados, né? E isso, gente, são perguntas que são feitas há muito tempo, desde que a humanidade existe, né? Essa pergunta sempre é feita, né? E a base para qualquer gestão eficaz e eficiente, gente, é o conhecimento. É por isso que vocês estão aqui, né, nesse momento, né? Agradeçam a Deus que deu a vocês a oportunidade de estarem crescendo e se desenvolvendo enquanto pessoas, enquanto ser humano e enquanto profissional, né? E eu gosto muito dessa disciplina. Eu esqueci de dizer para vocês, eu sou administrador, tá, de formação, e já tenho 30 anos, né, de experiência profissional, né? Ou seja, estou um pouco rodado aí já, né, nesse campo, nesse mercado de trabalho, nesse mundo corporativo, ok? Então, gente, e para que surge o conhecimento da administração? Né? Para que surge? Para que a gente estuda gestão? Para solucionar problemas. Gente, para e pensa, na nossa vida tudo é problema, né? Desde que você acorda, que você faz um planejamento da sua vida, são problemas que você vai ter que resolver. E uma empresa te contrata não pelos seus belos olhos, a empresa te contrata para você ajudá-la a solucionar problemas. E solucionar problemas é fácil? Não é. Nós sabemos que não é. Mas quando você já tem uma bagagem, quando você já tem uma certa experiência, poxa, opa, então, olha, vamos procurar lá o professor Antônio Marcos, que ele já tem uma certa bagagem, tem uma certa experiência, esse cara estudou sobre esse tema, eu acho que ele consegue nos ajudar. Gente, e é isso mesmo, tá? Anotem o que eu estou falando para vocês. Amanhã
né? Seja na família, seja na empresa que vocês trabalham, o fato de vocês estarem fazendo uma graduação simplesmente abre as portas de maneira espetacular para vocês, né? Espetacular. E as pessoas passam a te respeitar muito mais, né? Muito mais. E até para te perguntar, eles vão pensar duas vezes se não estão fazendo as perguntas, né? Meio que de maneira medíocre, né? Então é isso, gente. Não vamos. Essa palavra mediocridade, ela realmente existe, tá? E não vamos fazer com que a nossa vida seja medíocre. Gente, nós temos uma grande importância, nós não estamos aqui de passagem, né? Ninguém vem ao mundo de passagem, nós temos um propósito. E imagina se você consegue cumprir o seu propósito com êxito. Olha que legal que vai ser para você e para sua família, e para os seus amigos, enfim. Então é isso, gente. Estudem. Nós falamos a falta de propósito no início da nossa conversa. A educação, ela realmente nos dá propósito, tá? Ela nos proporciona conhecimento que abre a nossa mente e nos faz pensar positivamente e pensar para frente. Então, eu espero que no final da nossa disciplina vocês tenham adquirido alguns elementos dos modelos de gestão que serão super úteis para vocês na sua vida, na sua carreira, no seu desenvolvimento pessoal e profissional também. Agora, qual que é a fórmula dos resultados de uma organização? Existe uma fórmula mágica? Não, gente, não tem uma fórmula mágica. E é simplesmente o seguinte: toda organização, toda empresa e toda gestão, ela tem que se ater a dois elementos. Tudo que ela recebe, que são as receitas, tudo que entra de recursos, e o que fazer para adquirir esses recursos. Quais são as estratégias, né? Como aumentar as vendas, como ser uma empresa respeitada no mercado, como ter muitos clientes. São receitas. E gastos. Opa, como eu posso gastar menos? Hoje, com a crise do Covid, muitas empresas tiveram que se organizar para gastar menos. E, inclusive, houveram demissões, enfim, é um cenário muito ruim. Mas faz parte do gestor e faz parte da nossa vida nos preocuparmos com os nossos gastos. E com a organização não é diferente. Então, quando você estuda, tem o pessoal aí de ciências contábeis que vão ter que se especializar muito nisso, né? Principalmente na parte de gastos, porque um contador hoje ele é muito mais um gestor, né? Ele é muito mais um consultor das empresas. Ele não trabalha só com conciliação contábil, não. Muito pelo contrário. Ele normalmente orienta, as empresas tiram dúvidas com o contador. O contador, ele sinceramente é um braço da gestão da organização. E com o profissional de recursos humanos não é diferente, porque tudo em uma organização é feito através das pessoas, todos os processos, tudo que uma empresa planeja é feito através das pessoas. Então, um bom gestor de RH, ele trabalha com base nas competências, né? Quais são as pessoas que estão na minha organização e como que essas pessoas podem trabalhar melhor, né? Como que essas pessoas podem ser alocadas de uma maneira bem organizada para que a empresa atinja os melhores resultados. Vocês viram? Né? Então, é muito simples. Agora, a gente precisa de aprender, né? A gente precisa de treinar, entender, porque tudo tem uma razão, tá, gente? É importante a gente saber que tudo tem uma lógica. E quando a gente descobre a lógica, nós somos melhores, nós somos mais competentes. Ok? Bom, e tem uma situação, problema, né? Do nosso curso, da nossa disciplina, né? Sobre da disciplina de modelos de gestão, que é uma fábrica de eletroportáteis, Linda, chefe do lar, que ela decidiu investir num projeto para desenvolver um gerente comercial, a fim de substituir o gestor anterior que se aposentou, depois de muitos anos à frente da equipe comercial.
Então, gente, o projeto ele iniciou pela seleção de potenciais candidatos à promoção dentre os funcionários da área comercial com bom desempenho. Olha a gestão de recursos humanos aí, né? O João, o diretor de marketing e vendas, fez questão de conduzir a seleção pessoalmente. E ele escolheu o Pedro, que vem batendo as metas de vendas há alguns meses, com margem bem superior aos colegas. Então veja bem, gente, o Pedro ele deve ser um excelente vendedor, né? Além de vender e bater as suas metas, o Pedro ainda consegue superar a margem. O que é margem? Um produto tem um valor estimado. Um exemplo, você vai vender uma caneta, né? A empresa estabelece de R$ 1 a R$ 1,50 a venda da caneta. Ou seja, quanto maior o valor que você vender a caneta, maior será a margem para a sua organização, né? E o Pedro estava conseguindo fazer isso, né? Mas o João, depois que ele escolheu o Pedro, ele ficou na dúvida, seria uma boa escolha? E aí, gente, você acha que um excelente vendedor naturalmente vai ser um excelente gerente? Então essa é uma pergunta um tanto quanto complexa e depende de algumas análises para a gente poder avaliar. Aí que entra também o pessoal da área de recursos humanos, né? Nós falamos, gente, que existe competências para você assumir as mais diversas áreas. É importante você entender essa palavrinha mágica aí, competência. E competência não é porque você é bom, porque você deixou craque, você é o melhor, eficiente, nada disso. Competência é se você possui as habilidades comportamentais e habilidades técnicas para assumir aquela posição, ok? Então nós vamos discutir muito isso também durante o nosso curso. E eu vou deixar essa pergunta para vocês me responderem na próxima aula, ok? Bom, os executivos, né, dessa fábrica, ainda na situação problema, eles decidiram desenvolver um substituto para a vaga de gerente comercial entre os funcionários com bom desempenho, que envolve temas como papéis de gerentes e habilidades gerenciais, ok? Então eles pensaram nas competências que eu disse para vocês. Em seguida, decidiram promover uma mudança importante na linha de produtos para se adequarem às novas preferências dos consumidores, que envolve prática dos processos de tomar a decisão e mudança organizacional. Olha o desafio aí do nosso amigo selecionado. A empresa está mudando. Gente, e eu digo para vocês, nessa fase agora de pandemia, o desafio é muito grande, tá? Os gestores estão sendo submetidos a alguns desafios que até então não haviam, né? Então, quem está tomando ou assumindo qualquer cargo de gerência nessa fase da vida, olha, está trabalhando muito, viu? Muito, muito, de verdade. Bom, e aí, né, gente? O diretor, ele fez questão de conduzir o processo seletivo. E ele levou em consideração dois elementos, quem estava batendo metas, né? E a margem, né, de vendas. E aí? Aí vem a perguntinha que vai ficar para a próxima aula. Ter bom desempenho como vendedor é suficiente para conduzir uma equipe de vendas como gerente comercial? Me respondam isso aí na próxima aula, ok? Bom, vamos falar aqui, gente. Existe um modelo, né, de habilidades gerenciais do CATS, né? O que ele leva em consideração? Que a empresa ela é estruturada em 3 níveis. Eu tenho certeza que muitos professores já falaram para você, inclusive eu já disse isso no semestre passado para alguns alunos. E aí, gente, quando você fala em liderança, quando você fala em gestão, né, então você tem que pensar na estrutura da empresa, nos níveis organizacionais, que são 3, que é o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Bom, de uma maneira assim bem rápida, as pessoas que estão no nível estratégico, né, essas pessoas precisam ter uma ideia conceitual, são pessoas que têm que ser criativas, têm que ter boas ideias, têm que enxergar além, né? Todos nós estamos caminhando, quando você estuda, você
normalmente se organiza para ocupar esse nível estratégico, porque você vai trazer com você já algumas habilidades, e eu digo para vocês que, sem sombra de dúvidas, o conhecimento faz com que você enxergue lá na frente. Então, as pessoas do nível estratégico, ele não pode ficar muito preso ali na operação, ele não pode ficar se preocupando demais como fazer. Esse cara tem que pensar mais é, como que está o mercado, como que está a economia, né, o que nós vendemos no ano passado, né, quais são os segmentos. Nós vamos estudar sobre a análise SWOT, que nós já estudamos, vocês já estudaram, mas nós vamos reforçar novamente. O que a empresa tem de força, o que ela tem de fraqueza, quais são externamente as nossas oportunidades e o que são também as nossas ameaças. Ok, gente? Já o profissional do nível tático, que são os gerentes, coordenadores, eles precisam ter habilidades humanas, porque normalmente o gerente, o coordenador, o supervisor, ele vai cuidar de pessoas, né? E o grande problema que nós temos hoje, na grande maioria das empresas, é que nós temos muitos gerentes, muitos supervisores, que não têm habilidade humana. Habilidade humana é você entender que todas as pessoas têm qualidades, têm defeitos, têm limitações, têm virtudes, têm uma família, têm uma vida, né? Tem uma cultura, e a gente precisa de respeitar isso. Ok, gente? Então você vai ser o melhor gerente do mundo se você souber respeitar as pessoas. Se você souber conversar com as pessoas não têm que ser iguais a você. Ninguém é igual a ninguém. E o grande erro é que as pessoas, já tive um chefe que ele falava, me coloque no seu lugar para você ver como que vai ser o meu desempenho. Opa! Então não existe bem isso, tá, gente? Nós temos a mania de querer com que as pessoas sejam iguais a nós. E isso vale para a família, para os relacionamentos, e numa empresa não é diferente. Então eu só digo para vocês, respeitem as pessoas, vocês vão ser muito melhores. E se vocês forem líderes então, e uma pessoa está abaixo da média nos seus rendimentos operacionais, opa, tem alguma coisa errada, deixa eu entender o que está acontecendo. Antes de você pensar que a pessoa é um preguiçoso, não quer trabalhar, procure entender um pouco sobre a vida dessa pessoa. Converse com ela um pouco, né? E tem o nível operacional. No nível operacional, realmente é o fazer, é pôr a mão na massa. Aí sim, aí a pessoa tem que ter muita habilidade técnica. Técnica é ter habilidades ali com a informática, com tecnologia, com questões manuais, porque ele vai fazer de verdade, vai pôr a mão na massa. Então vocês veem que esse tracejado aqui, ele mostra o quê? Que no nível operacional, você tem que ter bastante conhecimento técnico, ok? No nível tático, que são os supervisores gerentes, você tem que saber sim, um pouco do nível técnico, você tem que conhecer um pouco da operação, você tem que ter uma grande habilidade humana, e você também tem que entender um pouco sobre a empresa. Ou seja, a pessoa que está no nível tático é uma pessoa que, hoje eu falo, eu estou nesse nível, eu ocupo esse nível, e nós somos pressionados pelo nível operacional e pelo nível estratégico também. Então, e as exigências de um gerente é muito grande. Então, voltando lá no João, né, na escolha do João, você tem que avaliar se a pessoa tem. Você conhece o trabalho, você tem conhecimento tático, você técnico, você tem conhecimento humano, você é humano, você tem habilidades humanas, você conhece sobre a instituição que você pertence, você é uma pessoa que tem boas ideias, é uma pessoa criativa, olha a responsabilidade do gerente, né? E aí, gente, que tá, já o nível estratégico, ele não precisa saber muito da técnica, ele não tem que saber como fazer, porque tem pessoas que cuidam disso para ele. Então, quando um gestor, eu vejo um diretor de empresa indo lá na linha de produção, né, e fica lá dando ordem para as pessoas de como fazer, do jeito que deve ser feito, para mim não é um bom gestor.
Ele pode até ir lá, né, avaliar, entender como que estão as coisas, mas ele não pode querer ir lá e dar ordens, até mesmo porque ele vai passar por cima do gerente. Então o gerente ele perde a sua credibilidade. Então, gente, um gerente ele tem que ser capaz de agregar pessoas. E pensando nisso, no Ava de vocês tem um vídeo, mesmo que o som não fique muito bom, mas pelo menos o vídeo vai ficar bem legal. Vamos assistir e vamos avaliar a questão do trabalho em equipe. Como que é o trabalho em equipe em uma organização. Muito legal, né? Muito legal, gente. Eu particularmente gosto muito desse vídeo e eu acho que ele é sensacional. Sensacional. Só um instantinho. Esse é o Mário Sérgio Cortella, que invadindo aqui a nossa aula. Bom, gente, e tem também um vídeo que fala muito bem sobre essa questão de habilidade do gerente, que é do Max Geringer, que é esse vídeo número 2. Ok? Eu vou deixar aí uma curiosidadezinha para vocês assistirem em casa. É um vídeo muito, muito legal. E o Max Geringer, que é uma sumidade, né, em termos de gestão, palestrante, renomado, e ele mostra. E aí, quais são os desafios do gerente? O que espera por um gerente dentro de uma organização? Então, voltando, o gerente ele tem que ter habilidade de tática humana e conceitual. E ele tem que agregar pessoas para resolver problemas, que é o caso dos desenhos. Os animais fazem isso, né? Poxa, se os animais fazem isso, por que nós não poderemos fazer isso? Né? Vamos adiante. Bom, e aí, gente, quando nós falamos em modelo de gestão, o modelo de gestão ele são alternativas, são formas de trabalho que vão gerar resultado para uma organização. Olha só, então um gestor, né, quando ele vai fazer toda a gestão de uma organização, ele tem que pensar o seguinte, que toda empresa precisa de recursos, nós chamamos de inputs, que são máquinas, equipamentos, informações, conhecimento, matéria-prima, ou seja, eu preciso de ter uma série de elementos para eu conseguir trabalhar. Depois disso, eu tenho que pegar tudo isso e transformar num processo. O que é processo? É eu produzir aquilo que eu quero entregar para o meu cliente. Né? Então, ou seja, como que eu faço isso? Né? De que forma? Então, aí um bom gestor, ele tem que usar bem os seus recursos, os seus inputs, para, mediante um processo, ou seja, de uma maneira organizada, de uma maneira planejada, com um custo operacional pequeno, ele vai produzir o output, que são os bens e serviços. Né? Então, por exemplo, uma empresa de sapato, né, para produzir sapato, uma indústria de sapato, ele precisa dos inputs, que são máquinas, os equipamentos, matéria-prima, o conhecimento, a forma, né, o conhecimento é que tipo de sapato que você vai produzir, para qual coleção, ele vai ter que ter feito uma pesquisa de mercado para fazer isso, vai ter que
que calcular qual que é a quantidade que vai ser produzido. Então, para isso, ele precisa dos inputs. Então, ele vai fazer um cálculo racional em cima disso. E aí vem o processo, que é a fábrica, ou seja, é a linha de produção, né? E a linha de produção, inclusive, ela tem que funcionar tanto quanto o mercado precise. Eu não vou produzir muito mais do que o mercado está me pedindo e nem muito menos, né? Essa é a habilidade do gestor. E o output nada mais é do que o produto final. É o sapato, no caso aqui do nosso exemplo. E isso aqui, gente, é uma análise sistêmica. Por quê? Porque ela é cíclica. Ou seja, esses produtos, né, com a saída, com o output, é feito aí um feedback. Alguns chamam também de retroalimentação. O que é isso? E aí, gente, qual que é a qualidade dos nossos produtos? Está contente? Está agradando o mercado? Está de mais? Está de menos? E aí? Né, o sapato realmente está saindo com a qualidade que os clientes esperam? Então, esse é o modelo principal de gestão, né? Todo o nosso modelo de gestão ele gira em torno disso, né? Então, nós vamos ter ferramentas de gestão para ajudarem, né, para nos ajudar a ter um bom processo. Ou seja, aquela questão da eficiência e da eficácia estão relacionados aí com esse processo. E os modelos de gestão existem para nos ajudar. Então eu espero que no final do nosso curso vocês conheçam bem os modelos de gestão que estão à nossa disposição para aplicar isso aí na prática. Vocês vão fazer uma diferença tão grande que muitos de vocês serão promovidos e vão entrar lá naqueles 5%, lembram lá dos 4%, né? 4%, 5% das pessoas de sucesso. Bom, então vamos lá, gente. Agora é com você, é um momento legal aqui. Eu peguei uma atividade do AVA, tá? Da unidade 1, seção 1. Inclusive é essa unidade que nós estamos discutindo. Processo ou sistema é um conjunto de atividades que transforma os insumos, agregando-lhe valores a fim de produzir um produto ou serviço que será entregue ao cliente interno ou externo. Nesse fluxo ainda existe a retroalimentação, que torna respostas para o início do processo que pode ser melhorado, corrigido ou mantido, né? Bom, gente, quais são as partes, né, de um processo ou sistema? Clientes, produção, produto e input. Processo, feedback, manutenção e saída. Input, processo, output e feedback. Transformação, manutenção, preservação e resposta. Input, output, feedback e empowerment. Né? Já está aqui até marcado para vocês que o correto é a letra C. E é bom deixar claro, gente, voltando aqui na representação do processo, se você quer ser um profissional competente, eficiente, um gerente de alto nível, você às vezes não precisa preocupar com o produto final. Você tem que preocupar com o seu produto, o produto da sua área. Vou dar um exemplo aqui de recursos humanos mesmo, né? Então, vamos pegar uma área de recursos humanos que é seleção e recrutamento de pessoal. Seleção de pessoal, bem simples. Então, para que esse departamento entregue, isso nós chamamos de um produto da área de gestão de pessoas. Então, para você fazer uma boa seleção e escolher o melhor candidato para a sua empresa, o que você precisa? Você precisa das informações, que são os inputs. Os inputs é que área que ele vai trabalhar, que atividade que ele vai desenvolver, qual a necessidade física, intelectual que essa pessoa precisa de ter, quais são as competências, habilidades humanas que essa pessoa precisa de ter, né? E qual que é a cultura organizacional da empresa, né? O que a empresa valoriza nas pessoas, o que as pessoas precisam ter para trabalhar dentro da minha organização, né? De posse disso, sim, aí vem o processo, eu vou soltar, né, no mercado, né, buscar currículos, indicações, enfim. E com isso eu vou fazer entrevista, dinâmicas, tudo isso é processo. Eu vou convocar as pessoas, vou marcar entrevista, eu vou entrevistar, vou aplicar uma dinâmica, enfim. E no final eu vou ter as pessoas escolhidas.
e que é o meu output. Então, o output é o funcionário escolhido. Olha a responsabilidade da gestão de RH. Porque se você escolhe mal uma pessoa para uma determinada área, pronto, né? Você já começou aí a fazer as coisas erradas. A sua contribuição para a empresa já não está sendo boa. Lá no final, o produto não vai sair um produto de acordo. Pararam para pensar nisso? Ou seja, você tem que pensar de uma maneira global, mas você tem que agir de uma maneira local, que eles falam, né? Que é dentro da sua área de trabalho. Qual que é a sua responsabilidade? Tem muitos funcionários que ele fica preocupando demais com o produto final da empresa e ele esquece do próprio trabalho dele. E aí, será que a minha área está entregando para as outras áreas os produtos necessários? Então a gente tem que pensar muito bem nisso. A gente não pode errar, ok? Bom, gente, e cursar modelos de gestão, gente, é um privilégio para vocês. Sabe por quê? Porque você vai compreender a atuação do gestor organizacional por meio dos processos gerenciais e o uso de tecnologias de gestão, né? Olha que legal. É um privilégio você estar aqui agora, nesse lugar, né? Deus permitiu que você tivesse esse privilégio, porque você vai aprender, gente, sobre gestão. Olha, e isso você vai levar para a sua vida inteira, ninguém mais tira isso de você, ok? Então, e nós vamos entender porque os modelos de gestão, eles já acontecem desde muitos anos atrás, desde que que a humanidade começou a se organizar de forma civilizada. E aí, o conteúdo introduz a evolução, né, da administração e atuação do gestor. Então, nós vamos entender um pouco sobre essa administração, qual que é a atuação do gestor, né? E isso tudo passa pelos 4 processos gerenciais básicos, tá, gente? Que é planejar, organizar, coordenar e controlar. Então, nós vamos trazer essa discussão na aplicação dessas tecnologias na ferramenta de gestão. E muita gente pensa que, poxa, ferramenta de gestão, só que eu vou aprender sobre os sistemas tecnológicos, informáticos, nada disso, gente, nada disso. Nós vamos aprender a ser racionais, a usar modelos racionais de trabalho, né? Como que você pode administrar bem a sua área através de alguns modelos, né? Como que a empresa pode ser melhor utilizando da racionalização. Porque eu digo sempre, quando você tem, digamos aí, a prática sem a teoria, gente, ela é burra. A pessoa vai cometer erros, que é o que acontece no Brasil, tá? De 100% das empresas que abrem, gente, 25% dessas empresas é que chegam lá, que estão sobrevivendo ainda depois de 5 anos. Ou seja, 75 empresas em 100 vão quebrar. Em 5 anos vão deixar de existir. Por quê? Porque os gestores são práticos. Não que eles sejam ruins, né? Existe muito profissional excelente, com a ótima ideia, mas ele não sabe gerir o negócio. E aí? Então, a gestão, ela faz parte do processo. Então, é isso que eu quero passar para vocês. E, ao final de cada unidade, você também vai acompanhar, né, as opções de modelo de gestão praticado pelos gestores. Então, nós vamos trazer aqui umas boas práticas. E eu tenho umas boas práticas excelentes para compartilhar com vocês. E eu tenho certeza que vocês também terão excelentes práticas profissionais para compartilhar comigo. Eu sei que no final eu vou sair ganhando, hein? Eu vou aprender mais do que vocês. Bom, e pensando em tudo isso que eu disse aqui, gente, tem o nosso plano de aprendizagem, né? Plano de ensino e aprendizagem, que é o nosso PEA, ok? Então, nós vamos seguir rigorosamente o nosso plano de ensino e aprendizagem. E aí, isso inclui o AVA, o acesso ao AVA, a aula, a pós-aula, ok? E isso tudo, além de ser necessário para o seu aprendizado, você ainda pontua, ok? Então, vamos lá. Na unidade 1, nós vamos trabalhar a administração e a atuação do gestor, processos gerenciais, habilidades, papéis do gerente,
Olha que legal. Na seção 1.2 da unidade 1, tomada de decisão e mudança organizacional. Olha aí a tomada de decisão. 1.3, tendências em modelos de gestão. E aí, como que está a sociedade, pessoas? Muito legal esse tópico. 1.4, tendências em modelos de gestão. Algumas linhas atuais que alguns gestores têm seguido. Já na unidade 2, nós vamos trabalhar planejamento, né? Processos, tecnologias, ferramentas de gestão, tendências também. Nós vamos focar um pouco mais no planejamento. Então, como que é o planejamento e a atuação do gestor? O que é realmente planejamento? A tipologia, os processos, os aspectos da prática, né? Na unidade 2.3, as tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de planejamento. De novo, né? Tecnologias, não necessariamente as tecnologias de informática. Ok, gente? Elas podem ser inseridas, mas se você também não souber utilizar, você pode ter a melhor tecnologia à sua disposição que você não vai chegar a lugar nenhum. E alguns aspectos emergentes também do planejamento. E aí? O que é importante de verdade no planejamento? Já na unidade 3, nós vamos trabalhar o tópico organização, né? O processo, as tecnologias, ferramentas de gestão, tudo sobre organização. Organização, né? A atuação do gestor, né? Também as tipologias, processos e aspectos da prática, tecnologias, ferramentas de gestão e os aspectos emergentes relacionados à organização. Vocês vão ver como que a organização é fundamental. Já na unidade 4, nós vamos aprender sobre coordenação e controle. Olha que legal, gente. Nenhuma organização é tão competente ou eficiente se ela não tiver uma coordenação e se ela também não tiver controle. Hoje, tudo é medido, tá, gente? São os famosos índices de desempenho. Então, nós vamos aprender sobre isso, né? Como que você tem um bom controle, como que você coordena isso. E que são informações necessárias para quê? Para você seguir em frente, para você tomar decisões para que a empresa atinja melhores resultados ou resolva um problema difícil de se resolver, ok? Avançando um pouquinho, né, na nossa unidade 1, seção 1, nós já falamos muitas coisas sobre essa unidade. Ou seja, já falamos uma boa parte do nosso conteúdo. Mas vamos parar para pensar, gente. A evolução, vamos falar um pouquinho da evolução da teoria administrativa. É lógico, gente, que nós não vamos falar tudo, né? Nós não vamos nos ater a todos os detalhes, porque existem livros e livros que tratam a teoria da administração. É um tema muito interessante e que vale a pena vocês pesquisarem. Eu vou dar para vocês algumas diretrizes sobre isso, né? Então, o papel do planejamento e da organização. Então, vamos voltar assim lá no século XVIII. No século XVIII, com a questão da construção das pirâmides do Egito. Gente, pirâmides do Egito. Eu ainda não tive a oportunidade de ir no Egito, conhecer as pirâmides, mas eu ainda quero muito ir, né? Olha só, o papel, como que era o papel, né, do planejamento, da organização na construção dessas pirâmides egípcias? E como que era a organização do extenso Império Romano e das primeiras normas legais de Veneza do século XIV, que ele mostra que em tempos distantes necessitava já de algum esquema administrativo para governar países, empreendimentos e negócios. Era meio que na porrada, né? Cortava a cabeça, espadada, era a força ali que conquistava. Só que quem tinha mais estratégia e mais planejamento sobressaía. Tanto, gente, que o Império Romano foi o império que mais tempo durou. Olha só, do século XIV até o século XVIII, né? E no século XVIII realmente que começou, né, a Revolução Industrial. Aí sim, mudou-se a vida econômica e social do mundo. Gente, as maiores experiências, as maiores transformações mundiais aconteceram com crises, né? Quebra de bolsa,
quebra de bolsa de valores em 1929, teve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Nós passamos já por 2 impeachments aqui no Brasil do Collor, passamos pelo impeachment da Dilma, ou seja, em 1917, 18, o mundo estava ruim, estava bem ruim para o Brasil. Aí quando você acha que está tudo muito bem, vem aquelas chuvas com enchente, né? Olha a nossa situação. E aí passou a enchente, veio o Covid. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Então, gente, toda a sociedade, ela só evoluiu mesmo a partir de problemas. E as teorias administrativas estavam ali. Tanto que nós vamos trabalhar alguns desafios relacionados à Covid, o que tem mudado. O que mudou na evolução da teoria administrativa após Covid. O que era anti-Covid e pós-Covid. E eu ainda vou dizer mais para vocês. O Covid, ele antecipou situações que tinham estudos que aconteceriam daqui a 10 anos. Gente, está acontecendo nesse momento. Ou seja, a Covid antecipou o futuro. Antecipou o futuro em 10 anos. Então, as mudanças vão ser astronômicas e as oportunidades também serão astronômicas. E aí nós temos que estar preparados para isso. Tá bom, gente? Então, a dica que eu dou para vocês: estudem, pesquisem, vejam os noticiários, tentem entender, né, a dinâmica do mercado, veem as pesquisas do governo, vê o PIB, para onde está indo a riqueza. É só assim que a gente consegue um lugar ao sol, tá? Se você ficar quieto, não, a Covid vai passar, não, morreram tantas pessoas de Covid, não, teve o bandido ali que matou 4, né? Enfim, só notícia ruim, né? Então, tudo bem, a gente tem que se informar quantas pessoas morreram, deixaram de morrer, quantas estão contaminadas, quantas não estão contaminadas. É importante que a gente saiba. Mas o mais importante mesmo é você saber o que está acontecendo em termos de mercado, porque as oportunidades estão aí, tá, gente? Supermercado, por exemplo, parte de alimentos, nunca ganharam tanto dinheiro na vida deles. As startups estão bombando. A parte de medicamentos, empresas que trabalham com materiais hospitalares estão ganhando muito dinheiro. Né? Até empresa de transporte também, muita grana. Motoboy estão conseguindo ter um rendimento legal aí que não tinham há muito tempo. Né? Então é isso, gente, vamos caminhando. Então, lá na idade, né, digamos no século XIV, já se falava, né, em gestão. Então, mais um desafio para vocês aí agora. Administrar é uma habilidade humana. E são várias as evidências de que, mesmo em antigas civilizações, várias práticas administrativas foram empregadas. Indique, então, gente, abaixo, qual das técnicas necessárias foram utilizadas a construção das pirâmides do Egito. Ou seja, que elementos foram fundamentais para que houvesse a construção das pirâmides, né? Ficou fora de ordem aí, o computador errou. A letra A, coordenação e comunicação. Letra B, planejamento e organização. Letra C, comunicação e direção. D, organização e previsão. E, planejamento e previsão. Qual dessas aí? Eu não vou responder. Eu vou deixar para a próxima aula. Vocês vão pesquisar, vão fazer o AVA e vão trazer essa informação para mim. Combinado? Então vamos adiante. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre essa evolução, como eu disse, as teorias da administração, os modelos de gestão, em cada época, eles sofrem mudanças. Gente, quando eu falo que nós estamos na academia, vocês estão fazendo e quando eu falo academia, academia do conhecimento, tá? Todo profissional da área de ensino superior, nós chamamos a faculdade de uma academia. É bem legal isso. Que é uma academia para o desenvolvimento intelectual. Tá bom, gente? Então, vários estudiosos já vêm estudando a administração há muito tempo. Né? Ou seja, são vários livros
e já houveram várias descobertas que nos auxiliaram muito. Olha só, para vocês terem uma ideia, em 1780, 1860, houve a mecanização da indústria, né? E da agricultura também. Foi possível no primeiro momento pelo uso de quê, gente? Da força motriz, né? E do ferro como matéria-prima, revolucionando o sistema fabril. Então, nessa época, veio aí a mecanização. Eu imagino que muitas pessoas da agricultura perderam até o seu trabalho, porque começaram a criar aquelas máquinas, as engrenagens, enfim. Para que fizeram isso? Para se produzir mais, ter mais resultados, né? Então, essa mecanização trouxe assim uma evolução imensa. E aí, nesse meio tempo, aí vem os trens, né, máquinas a vapor, tudo isso, gente, mecanização. Eu imagino que naquela época, tudo sendo feito à mão, imagina, né? Você está ali, e ainda hoje, eu tenho alguns exemplos que eu já acompanhei, algumas obras, e tenho até um exemplo para vocês. Tinha uma área de 10 mil metros quadrados. Tinha um senhorzinho que ficava lá com a enxada, que a gente contratou só para dar realmente uma ocupação para ele, a gente tinha dó e tal, dava um salário, e esse cara ficava capinando lá e tomando conta. Ele não durava, ele capinava, para conseguir capinar tudo, ele gastava um mês. Aí ele morreu, ele tinha alguns problemas, né? E ele deu tanto azar que ele morreu atropelado ainda, né? Ele desceu do ônibus e infelizmente não olhou e foi atropelado. E aí, a partir de então, aí eu contratei uma máquina para fazer o trabalho que ele fazia. A máquina gastou um dia. Em um dia a máquina limpou tudo, coisa que ele gastava um mês. Então, se você parar para pensar, para que fosse possível limpar toda a área num único dia, eu precisaria de contratar pelo menos 30 pessoas. Fazendo uma média ponderada aqui, lembrando lá dos métodos quantitativos, fazendo uma média, você precisaria de 30 pessoas para dar conta de limpar. Aí você calcula 30 pessoas, com quanto que é o dia de 30 pessoas? Né? Vamos supor que você pagasse aí R$ 100 por pessoa, você gastaria R$ 3.000. Né? Uma máquina era R$ 100 a hora, né? Em 5 horas a máquina resolveria o problema, você gastar R$ 500, por exemplo. Então, nesse aspecto, gente, é que vem a evolução da administração. Já no início do século XX, nos Estados Unidos, tem uma figura que realmente foi um dos maiores nomes da administração, que foi o Frederick Winslow Taylor. Ele desenvolveu, gente, a teoria da administração científica. Só que ele focou no chão de fábrica, nas tarefas e na racionalização e organização do trabalho a partir de uma visão mecanicista. Veja bem o que o Taylor fez. Ele foi para a linha de produção, lá para o chão da fábrica, e começou a observar como que as pessoas trabalhavam. Então ele começou a medir quanto tempo uma pessoa gastava para fazer uma peça ou um produto. Ele trabalhou numa grande empresa, né, de engenharia, ele era engenheiro, inclusive. E aí ele começou a medir, então ele fez o cálculo na época de tempos e movimentos. Né? Ou seja, então nessa época o próprio Taylor, então ele pegava aquelas pessoas que tinham mais habilidades manuais para desenvolver uma certa atividade e alocava essa pessoa no lugar certo. Olha que interessante. E criou um método sistemático de produção. Gente, com isso ele aumentou a produção da indústria que ele trabalhava 3 vezes mais. Para e pensa, né? Então, o Taylor realmente foi sensacional. Né? Nós devemos muitas coisas ao Taylor. A única diferença é que o Taylor, na época, achava que o ser humano ele era parte da máquina. Ele não tinha nem que pensar, ele só tinha que fazer. Ainda assim, tem gestores muito parecidos. E ele também alegava que as pessoas trabalhavam só por dinheiro. Eu imagino que isso aconteça hoje também, né, gente? Tem gente que só trabalha por dinheiro, né? Se o salário não interessa o que ele vai fazer, o que importa é o que ele vai receber. E aí eles exploravam muitas pessoas naquela época, né? Apesar que as pessoas ganhavam bem. Só que as pessoas trabalhavam, imagina você fazer a mesma coisa o dia inteiro, o tempo inteiro. E aí realmente surgiram uma série de problemas.
e aí as pessoas sacaneavam, né? O sujeito pegava uma máquina, jogava um parafusinho lá dentro só para a máquina quebrar, para ele poder ficar parado. Mas o Taylor, ele chamava os homens de homos econômicos, ou seja, pessoas que trabalham só por dinheiro. E ele também achava que o ser humano era preguiçoso, que as pessoas não queriam trabalhar, né? Existem pessoas assim até hoje, mas antes ele enxergava isso, né? Ele enxergava dessa forma e era a linha de pensamento do Taylor. Mas tudo que o Taylor fez contribuiu muito para os dias de hoje, tá, gente? Principalmente no que tange a você calcular os índices de desempenho das pessoas, quanto tempo você gasta para fazer uma certa atividade. E no início do século XX, também ainda, na mesma época do Taylor, surgiu o Fayol, né? O Henrique o Fayol, né? O Fayol, gente, está até aqui, eu repeti a história aqui do Taylor, foi um erro do computador, tá, gente? Então, na mesma época, na Europa, surgiu o Fayol. O Fayol é esse de baixo aqui, ó, né? Ele criou, gente, o Fayol é que criou a estrutura organizacional. Sabe esse organograma que a gente conhece hoje, que tem a diretoria, a área financeira, a área de recursos humanos? Isso foi desenvolvido pelo Fayol, né? E o Fayol, além de tudo isso, ele chamou isso de departamentalização. Mas o Fayol também ele achava que é o seguinte: quem tinha que pensar era só o chefe, era só quem está lá em cima. As pessoas de baixo não eram pagas para pensar, eram pagas para fazer. Que é uma visão um tanto quanto também centralizadora, que até pode funcionar em alguns segmentos, né? Tem segmentos que alguém tem que realmente tomar a decisão sobre a gestão. Mas em muitas empresas, gente, isso também não funciona muito bem, não, tá? Então, quem falou sobre tudo isso na época foi o Fayol. Então, o Fayol e o Taylor, esses dois caras fizeram uma grande diferença. E o Fayol, nós utilizamos a estrutura organizacional, o organograma que ele desenhou até hoje. Bom, aí surgiu, gente, já no meio, né, já chegando no meio do século, surgiu aí o Elton Mayo. O Elton Mayo, ele desenvolveu a teoria das relações humanas. Então, o Elton Mayo foi um dos primeiros a pensar nas pessoas, né, nas condições de trabalho. Então, tinha, né, uma fábrica em Hawthorne, né, que ele gerenciava, e ele fez diversas experiências, né? Por exemplo, pegou uma equipe de costureiras, colocou numa sala sem muitos recursos. Pegou uma outra equipe de costureiras e colocou numa sala bem iluminada, com aguinha, com cafezinho, com máquinas de qualidade. E ele percebeu que a produtividade aumentou muito mais. Ou seja, dependia também de você valorizar as pessoas, né, das pessoas trabalharem um tempo suficiente e ela ter tempo para descansar também. E o ambiente manda muito. Então, essa melhoria de ambiente, hoje já até evoluiu. Hoje tem massagens, tem psicólogos dentro das empresas, tem área até de descanso, né, para as pessoas darem um cochilo. Né? Tem até um filme do Os Estagiários, então a gente vê lá na Google, né? Na Google, aquele espaço para as pessoas dormirem, descansarem, enfim. Isso tudo veio desde a ideia da época do Elton Mayo. Já em 1950, gente, é que surgiu realmente a teoria estruturalista, ou seja, nós já pensamos na estrutura e também no ambiente. Até então, o Taylor e o Fayol pensavam só na estrutura, ok? O Elton Mayo começou a pensar no ambiente. E a partir de 1950 fez a junção dessas terminologias. Ou seja, até então a economia era agrária e industrial. Né? E todo o processo de administração não foi nem por causa da economia agrária, foi por causa da economia industrial. Então, moral da história, não, em um determinado tempo, não era só indústrias que existiam também, né, os serviços, existiam outras formas de economia, a prestação de serviços, por exemplo,
né, o comércio, e aí? Então, precisaria de evoluir um pouco mais. E então, até hoje, gente, surgiu, né, a partir desses estudos, uma abordagem comportamentalista, que hoje, e busca até hoje, compreender o trabalhador como um indivíduo dentro da organização. Então, é lógico que o Brasil ainda está engateando um pouco nesse aspecto, mas eu faço parte da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? O CIE, a empresa que eu trabalho, tem uma parceria com eles, e eu participo de muitos seminários, eventos, agora são mais as lives, né? Não se tem tanto mais encontros, não se pode ter encontros, mas já foram vários seminários que eu tive a honra de participar, e eu percebo que as empresas, de uma maneira geral, estão pensando mais nas pessoas. A gente fala muito em tecnologia, e a ABRH, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, já está com outro discurso: como humanizar a tecnologia, como tornar a tecnologia mais humana, porque a gente fala aí que no futuro as coisas vão ser feitas por robôs, né? Essa questão da automatização. E aí, o ser humano, onde é que vai encaixar aí em toda essa história? A gente fala de carro automático, né? A gente fala de indústria, agricultura, que vão ser só máquinas, robôs trabalhando na agricultura. E aí? Mas será que vai ter um lugar ao sol para para todos nós? Então, e aí a gestão de RH está administrando bem isso, e estão falando muito sobre esse tema, e eu posso trazer isso para vocês aqui também, as novidades, eventualmente. Bom, e aí, gente, já, né, depois da segunda metade, né, do século XX, até os dias de hoje, a eficiência dá lugar à eficácia. O que é eficiência e eficácia? Eficiência é você fazer bem feito. É você fazer as coisas certinhas, dentro de um tempo, gastando o mínimo possível. E eficácia é você tomar as melhores decisões. Às vezes você pode ser muito eficiente, você fez tudo certinho. Você planejou que você ia fazer esse óculos, que ia vender, ia acontecer, fizeram perfeito. Mas esse óculos já não serve mais, as pessoas já saiu da moda. Então você não foi eficaz. Então eficaz é você enxergar lá na frente, é você tomar as melhores decisões, né? E eficiência é você fazer as coisas certas. Na época do Taylor e do Fayol, olhava-se muito a eficiência. Ou seja, quanto tempo, eu quero gastar o mínimo de tempo para me produzir, até mesmo porque as coisas não mudavam muito, né? A indústria não evoluía muito. Hoje as mudanças são impressionantes. Se uma empresa vai lançar um produto, ela tem que ficar esperta para já não lançar um produto que já virou um abacaxi. Nós vamos estudar sobre isso também. Ok, gente? E isso, gente, você consegue, né, a eficácia através de um planejamento estratégico. Vocês têm essa disciplina de planejamento estratégico, ela é muito legal. Você faz uma análise estratégica do cenário, do ambiente em que a sua empresa está inserida. Olha que legal isso, né? Você faz uma análise do ambiente em que a empresa está inserida. Aí eu avalio minhas forças, as fraquezas, como que é o desenvolvimento organizacional das pessoas que trabalham comigo. Tudo isso, gente, é abordado no planejamento estratégico. Se vocês não tiveram e forem ter, aproveitem. Se vocês já tiveram, voltem um pouquinho, e que nós vamos aproveitar bastante o conceito do planejamento estratégico também. Bom, na verdade, esse era o nosso objetivo da nossa disciplina de hoje, tá? Nós aprendemos um pouco o que nós vamos estudar no decorrer, né, do nosso curso, né, da nossa disciplina, e nós vamos estudar muito sobre as formas de gestão. Então eu mostrei para vocês como que é essa evolução, qual que é a importância. Nós vamos estudar já na próxima aula o papel do líder, e vocês ainda estão com aquela resposta que precisam me dar. E aí, o João fez a boa escolha? É isso aí, pessoal. Um prazer estar com vocês. E eu queria deixar uma frase aqui para vocês, tá? Tudo que você é hoje é fruto das coisas que você fez ontem. Tudo que você plantou ontem,
você meio que está colhendo hoje. Isso está colhendo até o que você não plantou, mas não tem coisas boas, tá? A gente colhe muita coisa ruim. E aí eu falo para vocês, nós queremos colher lá na frente o melhor. Então, gente, a gente precisa de plantar o melhor, a gente precisa de ter propósito. E não basta ter propósito também, você tem que ter atitude, ok? E atitude de fazer as coisas certas, de criar compromissos com você e assumir esses compromissos. E nada melhor do que você começar, sabe como? Né? O livro O Segredo, né, da Manhã, ele mostra exatamente isso. Que você acorda um pouquinho mais cedo, você vai aproveitar muito melhor o seu dia e vai enriquecer muito mais. E você tem que criar certas disciplinas, você tem que acreditar em você, você tem que acreditar que os seus sonhos são possíveis e que tudo depende de você. Nós temos que eliminar o retrovisor do passado, porque a gente fica muito preso no passado, tá, gente? De repente a nossa vida não vai para frente porque o passado não deixa. Então nós temos que parar para pensar que o nosso momento é agora. Nossa realidade ela começa hoje, agora, nesse presente. Então, se eu quero ter um futuro melhor, se eu quero ser mais inteligente, se eu quero ser uma pessoa melhor, eu vou ter que fazer isso agora. E eu espero realmente ser uma pessoa melhor no futuro. E junto com vocês, eu tenho certeza que nós seremos, ok? Então é isso aí. Um forte abraço, beijo no coração e até o próximo encontro. Fiquem com Deus.